Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos ler Números 33, versículo 26 e 27. Partindo de Maquelote, acamparam-se em Taate. Partindo de Taate, acamparam-se em Tera. Nós estamos vindo de estações que só vamos compreender a verdadeira mensagem, a mensagem completa, se entendermos a conexão de estação para estação, na linguagem de Moisés em Deuteronômio, de lugar em lugar. Saímos de Maquelote, e Maquelote aprendemos que é aquela reunião que agrada ao Senhor, porque começa com a primazia da palavra de Deus e o cuidado das coisas santas. Uma reunião de sacerdotes, filhos maduros, aos quais o Senhor confiou a administração das coisas santas. O Senhor tem levantado-nos de uma forma poderosa para que possamos estabelecer reuniões. E quando eu digo reuniões, não são reuniões somente na igreja, reuniões nas casas, reuniões nos nossos ciclos de convivência que agradem ao Senhor. A palavra de Deus para essa estação de Maquelote, ela se encontra em Efésios, capítulo 5, do 11 ao 21. E, fundamentalmente, o Senhor está nos dizendo para que nós não nos associemos com as obras infrutuosas das trevas. E no versículo 19 ele diz que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Como é importante, irmãos, termos uma assembleia ou termos um ambiente em que temos a certeza que a voz do Senhor está sendo falada. Se nós não reconhecermos a voz do Senhor num determinado lugar, nós não deveríamos estar nesse lugar. Porque somente a voz do Senhor tem poder para criar em nós essa glória da nova aliança, da nova criação. Essa é a lição de Maquelote, e nós só vamos entender essa lição de Taate se compreendermos a lição anterior. Porque Taate significa se colocar debaixo ou submissão. É a mesma palavra para submissão de uma mulher no que diz respeito ao marido. E é muito interessante, porque se Maquelote se encontra espiritualmente em Efésios do 5, capítulo 5, do 11 ao 21, Taate nós podemos encontrar do capítulo 5, do 22 ao 33, onde fala da submissão. As mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, é muito importante nós compreendermos essa realidade que é tão mal interpretada em muitos casos. A mulher, ela precisa ser submissa a um marido que esteja submisso ao Senhor. Seria uma catástrofe terrível uma mulher espiritualmente se submeter a um marido louco. Nós demos o exemplo de Abigail. O que aconteceria se Abigail se submetesse à ordem louca de Nabal? Toda a sua casa tinha perecido. Então, queridos, nós precisamos compreender que no Senhor, essa submissão, ela não é algo que nos é requisitado para que nós decidamos, é algo obrigatório. Se nós temos um marido pronto, a saber, Cristo, não há outra opção a não ser nos submetermos à voz dele. Uma vez que identificamos o marido, precisamos obedecê-lo imediatamente. Efésios 5, 24 diz que a verdadeira igreja está submissa a Cristo. Se não reconhecemos a voz do Senhor num ambiente, não deveríamos ficar ali. Mas uma vez que reconhecida essa voz, não há outra opção a não ser se submeter. Nós vemos isso na vida de Rebeca, quando ela recebe a visita de Eliezer e no final é perguntado se ela deseja ir, ela diz, eu irei. Vemos na vida de Esté, vemos na vida do próprio discípulos de Jesus, quando o Senhor diz que aquele que quiser vir após mim,
E Paulo, falando sobre cooperar com a salvação, no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 12, ele diz que nós podemos cooperar com essa salvação que o Senhor tem estabelecido. A submissão, ela é poderosa, porque a submissão traz a cura para a nossa vida. E a estação seguinte, Tera, ela fala exatamente de uma demora em responder ao Senhor. Terá é o nome de Abraão, que tendo um chamado para ir para Canaã, parou em Harã, apesar do propósito ser Canaã. O que acontece é que quando nós demoramos, e Tera significa demora em responder ao Senhor, ou lugar onde alguém se detém. A palavra de Deus fala dos cuidados dessa vida. Fixamos residência onde deveríamos peregrinar. Então a submissão verdadeira, irmão, é aquela que discerne o que é para fazer, mas acerta também o tempo de fazer. O coração do sábio compreende o tempo e o modo. Eclesiastes capítulo 8, 5 e 6. Nós demos o exemplo de Taate, falando de Abigail como uma mulher que se submete ao rei e não à loucura do seu marido Nabal. E Tera, que interessante, também podemos usar o exemplo de Abigail, que nas palavras bíblicas, no livro de 1 Samuel 25, 18, 23 e 42, o Espírito Santo nos presenteia com a palavra se apressou. Então Abigail é o exemplo de uma mulher que se submete ao rei, salva a sua casa, mas não só isso, acerta o tempo. Quantos irmãos estão errando o tempo? E porque erram o tempo, perdem a oportunidade. A Bíblia fala que, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, do 11 ao 12. O resumo dessas duas estações é submeter-se ao Senhor, mas acertarmos também o tempo em que a nuvem se move, para que não possamos nos mover no nosso próprio tempo e perdermos a oportunidade. Que Deus abençoe. Amém.